Em 1979, ainda sob a ditadura militar, um grupo de jovens se reuniu para, com humor e reverência, provocar o debate político, cultural e de ideias em Itabira. Era um cometa que passava pelo mato dentro. Eu, para escrever atualmente, eu só vou dizer uma coisa. O cometa foi um rio que passou na minha vida em Itabira e meu coração se deixou levar. Eu morava em Belo Horizonte, ali na rua Espírito Santo, 1988, exatamente atrás do Isabela, e ali era um point onde eu morava, porque chegava todos os estudantes de Itabira, sempre rodava por ali, passava pelo apartamento. Lúcio Sampaio ia sempre lá, estou lá conversando com ele. Um dia chega Lúcio Sampaio, nós vamos fazer um jornal, me contando que ia fazer um jornal para mim participar. Eu, à primeira vista, para te falar, fiquei meio ressabiado. Assim, olha, isso é perigoso, isso é a mesma coisa que você dá aí, uma SR-16 aí pro sujeito, porque isso é armar as pessoas numa época de ditadura dessa, fazer um jornal, e vocês são tudo oposição. Né, o Cometa é todo comunista, todos vocês sabem, pelo menos era. Né? Hoje não tem mais comunista, mas antes todo mundo era comunista. Aí o Lúcio, não, nós vamos fazer, e não é que Lúcio começou mesmo a tirar o jornal da ideia para a realidade. Era um jornal que falava de política, de cultura, né, das artes em geral. Ele veio despertar Itabira para várias coisas, né, para muita coisa, inclusive na área cultural mesmo. Ele veio também como consequência de uma série de atuações culturais, digamos assim, que um grupo de jovens aí, dali, principalmente do Pará, né? E essas inquietações naturais aí, né? Dessa juventude, né? Ele veio como consequência, né? Então, de uma série de movimentos que a gente estava vinculado. O próprio nome já define, né? Um jornal de ideias, né? Um jornal comprometido com mudanças, com as transformações que as pessoas que estavam à frente do jornal, né, entendiam, né, qual que seria esse papel do jornal enquanto um órgão, né, digamos assim, de comunicação. Se você for pegar o jornal para olhar as matérias, tudo que aconteceu naquele tempo, tanto ao nível municipal, nacional, internacional, vocês vão ver que o Cometa estava à frente na época de tudo, né? E ele tinha uma consciência política, né, que era do jornal. E, inclusive, ele influenciou muito a cidade. Principalmente para Carlos Drummond de Andrade. Essa turma, né, a gente até, a Cabral Street, né, parte dela de pessoas tinham mudado para Belo Horizonte, parte ficou aqui, e essa troca, né, de referências e tal faz com que a gente comece a atuar culturalmente aqui. Então o jornal, para mim, é isso, sabe, ele é o resultado de um grupo de jovens que buscava, digamos assim, trazer áreas de modernidade para uma cidade do interior de Minas, aí, no caso Itabira, né? Conversando, o Lúcio apresentou o projeto, ele já tinha um projeto praticamente pronto, na cabeça dele já estava aquela ideia do Cometa, até o nome, o título Cometa, que era, a ideia talvez não era ser um periódico, mas um jornal que saísse de vez em quando fosse possível, tivesse o patrocínio, e enfim, decidimos então unir esforços e fazer uma única publicação que virou o Cometa. Foi em 79, não por um planejamento, mas por atraso da gráfica, o jornal saiu exatamente no dia 15 de novembro de 1979. Uma entrevista com o bispo Dom Mário, e essa entrevista deu uma repercussão muito positiva. Nós conseguimos praticamente bancar a próxima edição com a venda dos jornais na gráfica. As primeiras edições, a primeira edição foi o Marco Antônio e o Alfredo Sampaio, foram os dois que pagaram essa edição. E a gente, a partir daí, já que tinha dinheiro para mais uma gráfica, animamos a fazer a segunda. Na terceira edição, começamos a ter publicidade. E vimos que o jornal tinha viabilidade, que havia realmente não só leitor,
mas também quem estivesse disposto a patrocinar o jornal. E o Cometa, enfim, virou esse Cometa que durou um bom tempo. E foi este grupo de jovens itabiranos, né, que no final da década de 70, 79 para 80, todos aqui de Itabira resolvemos fazer um jornal. Eu já tinha uma experiência no diretório acadêmico em fazer imprensa estudantil, né, e era fã, leitor contumaz do jornal O Pasquim, do Rio de Janeiro. Então a ideia surgiu da gente fazer pelo menos um jornal uma vez, 2 exemplares, aqui para a cidade de Itabira, porque havia apenas outros dois jornais, né, conservadores, 2 jornais tradicionais aí na cidade. Então nós resolvemos fazer o Cometa Itabirano. Era um jornal, né, que a gente procurava se basear em 3 questões, em 3 assuntos fundamentais que seriam tratados nesse jornal mensal, que era a questão da política, né, através do combate à ditadura, mesmo que estava sendo o último governo. Então a gente combatia a censura, estava lutando pela anistia, né, a anistia foi concedida, e não havia, inclusive, eleições diretas, que veio depois dessa campanha, e o Cometa participou intensamente dessa campanha das diretas, acho que em 82, 84, né? E essa primeira edição do jornal nós falávamos, né, contra a ditadura, falávamos da questão da empresa Vale do Rio Doce na cidade, né, e como estava a cidade, em termos do que ela estava sendo construída para se manter após a exaustão das minas, né, da Vale do Rio Doce. E um terceiro aspecto fundante era a presença do Carlos Drummond, né, o nosso grande poeta da língua portuguesa, nascido, né, itabirano, e que botou Itabira, né, nessa dimensão cultural, né? Foi ele, de uma certa forma, criou, né, quase uma metafísica itabirana. Mas não havia um pré-projeto assim, não. Eu acho que as coisas foram acontecendo, né? A primeira edição, né, que seria, inclusive, basicamente a ideia era fazer uma edição e olhe lá. Ela surgiu assim, foi uma coisa muito interessante que eu me lembro, que na sala lá de casa estava reunido discutindo essa possibilidade, estava lá o Altamir, o Alfredo, meu irmão, o Lúcio, o Geninho, o Carlinhos, tinha mais 1 ou 2 pessoas, não me lembro mais, mas enfim, nós discutimos como fazer. E aí surgiu a ideia, por exemplo, de fazer, quem vamos entrevistar? Né, que é bem aquela linha do Pasquim ali, né? Aí pensamos, vamos entrevistar o Dom Mário, porque havia movimentos sociais aí de bairro. O jornal, né, o dístico dele era um jornal de política, ideias e cultura. Então esse é o caminho a ser trilhado pelo jornal. O jornal, o Cometa Itabirano, teve o desplante, vamos dizer assim, de cometer todos os erros que algum jornal poderia cometer na sua vida, sabe? A começar na primeira edição do jornal, nós decidimos fazer o jornal, assim, a primeira pessoa que vamos entrevistar. Nós estávamos com a ideia de fazer entrevistas longas com personalidades da cidade, de fora e tudo mais. Vamos entrevistar o bispo. Né, o Dom Mário estava sofrendo uma perseguição na época, né, isso aí 78, 79, de forças políticas, reacionárias, conservadoras, que continuam mandando aí até hoje. E nós resolvemos fazer essa primeira entrevista, primeira edição do jornal. Nós fomos numa tarde, eu saí de Belo Horizonte, eu morava em Belo Horizonte. Viemos para cá numa tarde, sábado, e fizemos uma longa entrevista com o Dom Mário, contando toda a trajetória de vida dele, por onde ele passou, a visão, né, que ele tinha uma visão, né, na época da teologia da libertação. E a gente fez essa longa entrevista. Depois que acabamos, assim, nós vamos ter que fazer um jornal de qualquer jeito, sabe? E aí nós fizemos, em questão de 8, 10 dias, e fizemos o jornal que saiu num dia 15 de novembro, foi impresso em Belo Horizonte,
numa gráfica do Diário do Comércio. Fizemos um projeto gráfico do jornal, muito nos moldes do Pasquim, né, em termos de tabloide, muita ilustração, muita fotografia grande. E na primeira edição a gente já cometeu o primeiro grande erro, que foi anunciar a entrevista com Dom Mário, errando o próprio nome do sujeito. A gente errou muito graficamente, português nosso lá não era também muito legal, precisamos contratar uma revisora de textos, porque estava saindo coisas absurdas, né? Em termos de erros gramaticais. Se for fazer uma pesquisa com o jornal, vai se ver muitos furos, né? Erramos pra caramba, mas eu acho que no saldo, né? Eu estou falando, erramos em termos jornalísticos, não das posições que a gente assumia, né, diante da cidade. O Cometa partia de um princípio básico de que jornalismo tem que ser crítico. Jornalismo áulico já havia em Itabira. A gente não pensamos em nenhum momento no jornalismo para bajular o poder, ou a empresa, a grande empresa Vale. A nossa linha editorial foi justamente essa, de procurar ver aquilo que a cidade tem de importante e que muitas vezes estava escondido, seja questões que realmente estavam escondidas porque não interessava a quem estava no poder tornar público, ou seja, porque estava escondida realmente por falta de um olhar diferenciado. Essa linha editorial, então, foi essa, uma linha editorial independente, numa época ainda que era a ditadura, sem medo de tornar público, inclusive, a nossa oposição a essa ditadura, e fizemos esse jornal voltado mais para a cidade, mas também com assuntos, com temas nacionais. Toda a questão que estava da conjuntura política da época, você pode observar que foi aquilo que havia de principal, de mais importante, a questão da anistia, o movimento estudantil, a questão das diretas já, a campanha das diretas já, a campanha pela volta a anistia, né, dos exilados, o fim da ditadura e pela Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana, que era uma das... estava na pauta nacional, que sempre esteve presente no jornal. E a questão ambiental de Itabira, acho que desde o início, a questão da mineração, essa proximidade cidade-mina, a poeira, a degradação paisagística, tudo isso entrou na pauta do jornal. Você vê que todas as edições, esse sistema, com suas variáveis, estavam sempre presentes. Aí, visualmente, graficamente, em termos de texto, né, tocamos sempre em pontos aí que não era só as coisas da província, né? Usávamos muito o jornal para divulgar ideias, né? A presença do Fernando Gabeira, do Paulo Francis, de grandes nomes da literatura brasileira. A gente divulgou muito, porque Itabira não tinha nada disso, né? Era uma cidade culturalmente estéril, sabe? E eu acho que o Cometa foi apenas esse ponto de inflexão. Quando o jornal começou, quem criou o projeto gráfico foi o Edson Ricardo, que já era um cartunista conhecido. Ele trabalhava no Diário do Comércio e era amigo do Lúcio lá em Belo Horizonte, então ele já era um cara experiente e tal. Então eu aprendi muito com ele, né? Porque a gente ia para a casa dele, ele me ensinou a diagramar, aos pouquinhos eu fui pegando e caiu na minha mão e eu fazia as ilustrações, né? Na época não existia computador, eu pegava, tinha que calcular, o Lúcio escrevia na lauda já, tinha uma lauda padrão que ele batia as matérias, que já vinha o número de linhas, aí eu calculava o número de linhas, o tamanho do corpo, o espaço que ele ia ter na página. E mandava para compor, aí vinha aquelas tiras de texto, aí a gente tinha de cortar, colar, aí às vezes dava errado, tinha que voltar. Então era um trabalho assim,
É um tremendo trabalho que hoje o computador acabou com isso, né? A gente reunia fim de semana lá em Belo Horizonte, na casa do Lúcio, ficava sábado, domingo, ele digitando as matérias, datilografando, eu calculando, desenhando as páginas, para depois mandar e na outra semana montar. Às vezes passaram várias fases, né? Uma fase que a gente mesmo montava e outras que mandavam no jornal e eles faziam lá, né? Mas sempre, assim, tinha muito erro, porque chegava lá, eles digitavam o texto errado, aí tinha que voltar, aí, às vezes não cabia na página, então era um trabalho. O interessante da fotografia aqui em Itabira é o seguinte, porque fotografia em Itabira era assim, aniversários, as crianças lá, eu, todo mundo, nós assim presente, tinha muita foto de aniversário com bolo na mesa, aquela coisa toda. Nós tínhamos também muita fotografia de noivas. Então, às vezes você via o bolo da noiva maior que a noiva, era impressionante, tinha muita foto disso. Tínhamos também foto, por exemplo, Sou René, que era o fotógrafo dos bailes. Às vezes você estava ali arrumando uma namorada, você conseguia também foto. Quando nós chegamos com essa fotografia, até andei discutindo uma vez com o Nandinho, nós acho que a gente mudou um pouco o olhar, porque nós passamos a fazer uma fotografia urbana da cidade, uma fotografia do fog itabirano, quase que tinha um Brahms acompanhando assim, aquele fog, aquela coisa maravilhosa. E a gente começou a fazer uma espécie de fotojornalismo, porque acompanhava com algumas fotos na Câmara Municipal e acompanhava também, a gente acompanhava também essas fotografias, por exemplo, de reportagem. Então eu acho que nós demos um passo muito grande na fotografia. E o jornal foi assim tomando vulto, crescendo mais do que a gente pensava, sabe? Aí, de repente, a gente foi desenvolvendo e como o Lelinho ficava muito em Itabira e já participava das programações culturais, principalmente, estava começando ainda o Festival de Inverno, nós acabamos entrando também, porque o Cometa tinha aquele princípio de tudo, humor acima de tudo, e depois cultura, política e ideias. Começamos a catalogar as questões culturais. Com esse novo olhar fotográfico, Robson fez assim, gente, correm para o porão, lá que está Itabira. Aí todo mundo assim, lá que está Itabira no porão, vamos abrir os baús e criar os musecs, que eram os museus espontâneos. A gente tinha essa perspectiva de criar museus espontâneos, que era uma coisa assim interessante, e o Robson trabalhando nessa ideia, e a gente aquele humor sempre mantendo, e todo mundo abrindo os baús na cidade, e a gente levantando fotografia e trabalhando na arte. E nós fomos tocando a vida e acabamos com a coisa de abrir os baús. Acabei, por exemplo, no meu caso, com o Robson, nós fizemos 2 livros com o braço, fizemos No Tempo do Mato Dentro, e esse livro, Retratos na Parede. Houve muito movimento de fotografia em Itabira, houve festival, houve um encontro de fotografias, e a fotografia tomou um outro rumo também. Eu acho importante esse dado. Então foi quando eu falei, poxa, de repente eu posso dar uma contribuição. Ele estava chegado de São Paulo e meio que desocupado. Então eu falei, não, eu posso dar uma contribuição, uma vez que não se pensava o jornal de forma orgânica. Né? O jornal ele não foi pensado, né? Ele não tinha um projeto, digamos, publicitário dentro dele. Foi um desafio sair para a cidade, captar anúncios. Tinham as pessoas que me ajudavam com os textos, com as artes, né, que era o Genin, tinha o Chilaudo, que era fotógrafo, que me acompanhava para fazer. E as pessoas também não eram muito acostumadas na cidade, os empresários, né, com isso de todo tempo ter pessoas batendo na porta. Esse foi o meu primeiro trabalho, então de captar
esse anunciante, de forma que ele pudesse entender a importância do jornal na medida que ele usa uma linguagem que não era usual, mas que a provocação é que fez as aberturas que nós precisávamos ter naquele momento para ter uma cidade que nós temos hoje. Acho que o Cometa fez esse papel. Na medida que o jornal avança, ele cresce, e quando ele cresce, ele também tem outras demandas. E quando essas demandas ficaram um pouco maiores do que os compromissos, aí nós tivemos que pensar coisas mais ousadas. E foi nesse momento, então, que numa das reuniões a gente perguntou, né, lá por que a Vale não participava do jornal. E aquela coisa, bom, ninguém nunca foi, ninguém nunca procurou, nós estamos fazendo críticas à Vale e a Vale não vai anunciar. E vou à Vale do Rio Doce, lá eu acabo encontrando com o seu Omar, que era a pessoa responsável pela comunicação da empresa. E esse contato com o seu Omar, ele deu uma abertura, e dentro dessa abertura eu soube aproveitar. E ele soube também entender qual que era o propósito do jornal. Então isso tornou, né, essa relação intrínseca entre a Vale, né, a empresa e o jornal Cometa, e a partir daí então nós começamos a estreitar esse relacionamento sem o ranço daquela questão de estar pegando no pé pura e simplesmente. Nós tínhamos uma relação de duas mãos com a empresa. A gente questionava, mas ao mesmo tempo abria espaço para que ela pudesse também fazer as defesas dela e usasse o espaço comercialmente como qualquer outro anunciante daquela época. E essa publicidade com a Vale não nos colocou dependente da Vale, mas foi uma publicidade que foi bem amarrada. Nós não ficamos dependendo da Vale, que a gente falava da Vale mesmo. Inclusive a primeira reportagem foi feita lá sobre o Rio de Peixe, com aquela invasão que houve e acabaram com a comunidade lá. Tem até um poema meu nessa primeira reportagem do Cometa do número 1. Um dos primeiros coletivos, hoje é muito na moda falar coletivos, né? Talvez o primeiro coletivo Itabirana tenha os primeiros, porque antes teve o Cineclube Lima Barreto, que talvez tenha sido um precursor do Cometa também. Primeiro reuniu a turma do Cometa, foi ali que a gente começou logo depois do movimento estudantil do terceiro N em Belo Horizonte, que foi em 77. Nós passamos a agir aqui em Itabira, primeiro por meio de um cineclube. Esse cineclube era justamente levar um pouco de discussão política, né, e levantar a realidade de Itabira junto às comunidades de bairro e também aqui no Pará. Primeiro de levantar essa realidade do meio ambiente, da política em Itabira, da maneira de se fazer política, mas também tem a questão que é a questão dos costumes, da moral e dos costumes. A cidade é muito conservadora, a cidade devia ter o quê? 60, 70 mil habitantes, uma cidade do interior, e essa cidade conservadora. E o jornal, pela linha pasquiniana do jornal, trouxe várias provocações. Tanto é que um tempo depois, devido a essa linha irreverente do jornal, o jornal que até então era tido como um jornal que defendia os direitos humanos, que a gente conseguia vender nas portas das igrejas, né, passou a ser visto com os olhos um pouquinho de desconfiança da Igreja Católica. A gente ficava esperando, né, chegar o jornal. Ele chegava de ônibus, né, e íamos buscar. Aí saiu na capa do Cometa Suruba. Quando saiu, aí as pessoas na cidade ficavam cutucando, ó, ela trabalha no Cometa, é lá que tem suruba. Então nós ficamos mal faladas, que era assim que as pessoas falavam, né? A gente pensou muito em termos de como contribuir, né, principalmente com a questão do Festival de Inverno, que até então era um grande evento cultural, porque não se existiu o Centro Cultural ainda, né, no teatro e tal. Isso, aliás, o resultado da construção do Centro Cultural veio através dessa movimentação. Então a gente tinha como foco principalmente essa questão dos festivais de inverno. Era o grande momento cultural e foi assim durante muito tempo. O Centro Cultural deve muito ao Cometa Itabirana.
A construção do Centro Cultural foi muito graças ao empenho do jornal, porque o jornal, ela estava lidando com esta geração nossa, de todos os lados, pessoas de sul a norte, desde o campestre, passando por Areião, né? Naquela época, em 79, estudantes, a gente tinha uma simpatia deles. O que a gente fez e sabia que estava contrapondo, né, a um sistema conservador que existia na cidade, de atraso, inclusive. Itabira não tinha um teatro. O nível de vida de Itabira, de vida cultural, era paupérrimo, né? Itabira não tinha um lugar adequado para apresentar um show, né? O surgimento do Centro Cultural, através da administração do prefeito Jair Magalhães, foi ele que incorporou. Pode-se ter 1000 críticas àquele projeto arquitetônico lá, a presença de uma biblioteca, né, lá dentro, é uma coisa que se critica, mas foi um avanço, né, na própria vida da cidade cultural, a criação do Centro Cultural, que depois, né, com a morte do Drummond, transformou-se em Fundação Cultural. O Salão de Humor é um evento assim, que dá oportunidades a novos cartunistas, e que com a internet depois, assim, ajuda a revelar novos talentos e tudo mais, e que teve o auge com o Piracicaba, né, tal, que foi o salão até hoje, né, o mais importante do Brasil, um dos mais importantes do mundo. E a gente resolveu criar aqui e convidamos o Drummond para, assim, ser o tipo patrono, ceder o nome dele ao prêmio, né? E ele tem uma carta, né, ele se sentindo honrado e dizendo que no fundo ele gostaria de ser humorista, né, e tal. Na época do Salão de Humor, por exemplo, o cartaz foi do Edson Ricardo, um cartaz lindo, muito bonito do Drummond, com uma urna depositando um voto. Quer dizer, a gente já provocava, nós não estávamos ainda nem na direta já, nós estávamos ainda anterior a isso. Depois apoiamos a direta já, nós éramos um jornal de oposição, antes de tudo. Então, essa questão do humor tem que prevalecer, porque senão o jornal não tem condições de caminhar. A questão do memorial, o Carlos Drummond de Andrade, que foi uma ideia minha, mas ela veio de todo um processo cultural que veio do Cometa, naturalmente, do Drummond, né? Porque a gente participava bem, a gente estava sempre entregue a isso. O Cometa participou ativamente de um primeiro encontro de cidade mineradora para fazer um novo repasse do IUM. Existia um imposto sobre minerais, que desde 66 era estabelecido, e Itabira recebia 20% disso. Uma cidade, além de toda explorada, a prefeitura recebia 20% do repasse, 70% para o Estado e 10% para a União. Quer dizer, o Estado ficava com um quinhão maior, e onde estavam os buracos, o problema da poeira, da detonação, enfim, da riqueza que pertencia ao subsolo do município, o município mesmo estava ficando com a merreca. Então a ideia era reformular esse imposto único sobre minerais e inverter esse rateio, que ele permanecesse, mas que com rateio de que fosse 70% para o município, 20% para o Estado e 10% para a União. Pedimos até Drummond um apoio, sabe? Aí Drummond mandou uma carta para a gente falando uma questão que para mim é fundamental hoje, que eu desacredito totalmente nos nossos homens públicos hoje, né? E ele não saberia como poder, porque ele já viu tantas tentativas nessa cidade em relação de exigir a contrapartida justa dessa grande empresa que depois levou o progresso até a mais para outras cidades, né? Drummond falou que não poderia escrever nada sobre este encontro, justamente pelo descrédito que ele tinha, o pessimismo que tinha, né? Desacreditar totalmente da nossa classe política. E, no fundo, ele tem razão também. Aí, em troca, Drummond foi e nos mandou pela primeira vez, eu acho que eu devo ter sido o segundo a ler o poema, que foi o maior trem do mundo. Em vez dele escrever um artigo dizendo que Itabira, vale, papapá, ele foi e mandou aquele poema, que aí a gente estampou na página central do jornal, com uma ilustração belíssima do Márcio Sampaio,
né, e que foi eu tenho esse original aqui do Drummond, está comigo, do maior trem do mundo, que virou de repente para Itabira um poema ícone, né, sobre o que significa, né, este trem, este maior trem do mundo aqui em Itabira, né? Mas acabou não saindo o repasse, a mudança de repasse que era proposta, mas de qualquer maneira foi feita uma mobilização muito forte que chegou na Constituição de 88, que repassou o ICMS, o royalty, né? Itabira, graças a toda essa luta, está aí hoje muito mais bem de dinheiro, muito mais bem, não estou falando que é merecido, porque muito mais merecido poderia ter sido, mas de qualquer maneira houve essas compensações. Eu acho que contribuiu, né, para que muitas pessoas passassem a ver a cidade sobre um outro ângulo, principalmente na relação dela com a Vale do Rio Doce. A Vale era a mãe, a deusa iluminada, né? Ninguém tinha uma visão de que também... Tá certo, eu não tenho uma visão radical, não sou contra a Vale, não sou nada, mas acho que muito mais ela foi construída em cima de Itabira e o prejuízo maior ficou para Itabira e continua ficando. Esse grupo de jovens, né, eu falo até assim, até por conta do Cometa, né, não só o Cometa, mas todo esse grupo, assim, é a vasta cauda do Cometa. Né? Todo cometa tem uma cauda muito vasta, então todo mundo se agregava. Evidente que a gente não tinha o controle de todos os desdobramentos, né, que afetam um jornal dentro de uma comunidade, mas a comunidade absorveu o jornal. Eu acho que foi muito importante, não só para mim, mas para toda a juventude da minha época que pôde participar e pôde viver o Cometa. A única edição do Cometa, não sei qual edição que é, mas é uma edição que saiu na capa assim, essa edição não contém Drummond. Quer dizer, uma mentira, porque continha. A capa estava citado o nome Drummond. Mas realmente não havia nada relativo a Drummond naquela edição. Não havia nenhum poema, não havia nenhuma referência, a não ser essa referência na capa. Então, na verdade, todas as edições do Cometa continham Drummond. Nós resgatamos Drummond e Drummond, de certa forma, nos avalizou, né? Esse grupo de jovens requietos, até inicialmente comenta que acha que está muito drummondiano e tal, mas a gente fala, não há como ficar sem tê-lo, né, juntos, enfim. E criamos essa simbiose. Eu acho que a gente conseguiu resgatar o Drummond para a cidade. O Drummond nos deu essa visibilidade. O Drummond nos deu um respaldo que a gente tornou um jornal importante não só em Itabira, mas fora também. Acho que a gente tinha muito o que falar. Então, a gente, vamos fazer um jornal, mas sem essa intenção de que ele iria continuar. Aí chega a gente saiu o jornal, deu uma repercussão legal e tal. Aí chega a carta do Drummond. Eu falei, gente, agora a gente não pode parar, né? O Drummond elogiando e tal. Aí vamos fazer mais um, né? Aí fizemos. E o Drummond foi chegando de mansinho, e a gente ficava ansioso com a chegada das cartas dele, né? Assim, ele às vezes ficava no silêncio, mas sempre, né, pingava uma carta ali, e depois começou a mandar contribuições e tal. E a gente tinha muita certeza que a gente não queria ele como, assim, como entrevistado, a gente queria ele como um colaborador e abriu espaço para ele, né? E eu acho que foi a melhor resolução para o jornal, ter o Drummond, né? Assim, oferecer o espaço dele para ele colocar suas crônicas, poesias direcionadas a Itabira, né? Eu acho que ele acabou voltando muito para Itabira através do jornal. Houve assim, não se pode falar sobre Drummond e vamos queimar a imagem dele dentro da sua própria cidade, sabe? Eu vejo muito isso como uma forma de isolar mesmo, né? A possibilidade que ele tivesse de lutar, como sempre lutou, né? E isso passa inevitavelmente pela direção da Vale, né? Que também nesses tempos eram dirigidos, a alta cúpula ela era dirigida por militares e tal, então tinha que isolar. E a melhor coisa que tinha é falar mal do poeta, porque eu coloco o Drummond, acaba sendo uma pedra no caminho aí da Vale,
porque ele sempre reivindicou que a direção da Vale viesse para cá, que a Vale ressarcisse o município realmente né, dessa devastação aí mineradora, e claro que ela sempre se negou a isso. Eu acredito, assim, eu tenho como visão de que essa questão tudo passava pelos tempos tenebrosos da ditadura, né? O Drummond era proibido de ser citado nos jornais, né, de circulação nacional, essas coisas assim, pelos militares, né? E a gente conseguiu, de alguma forma, furar esse bloqueio, né? Ainda claro que já na última fase, né? Mas a gente conseguiu trazê-lo de volta, resgatar a Itabira. O Cometa veio nessa direção de resgatar a presença do Drummond, né, porque houve-se uma política de décadas de desfazer, de não colocar a presença do Drummond, embora ele sempre esteve presente de alguma forma na cidade, mas era ruim falar bem, né, do Carlos Drummond de Andrade durante essa ditadura, desde, né, dos anos 50 e 60, quando ele começou a combater né, a Vale do Rio Doce, a política que ela tinha para a cidade e o que ela estava deixando para a cidade, né, em termos econômicos. Se você for ver pelas crônicas principalmente, ele nunca deixou Itabira de lado. Essa ideia foi criada em Itabira, talvez pelo fato de ser uma pessoa de dimensão nacional e que tinha uma visão muito crítica em relação à mineração. Com isso, criou-se a ideia de que Drummond não gostava de Itabira. Balela. Drummond nunca deixou de gostar de Itabira, mas ele precisava desmistificar isso. E o jornal era outra intenção editorial do jornal, é justamente trazer esse Drummond que não se omitia. O Drummond que trazia, que levantava as pautas de Itabira, era o único, para dizer a verdade, nessa época. Era a única, ele e o José Indemburgo Gonçalves, que era um tributarista, advogado, ele trabalhava para a Receita, não sei se estadual ou federal, em Itabira, e ele sabia o prejuízo que Itabira tinha pelo fato de não ter um tributo da mineração. E ele que abastecia, ele que fornecia para Drummond. Isso, inclusive, está nas crônicas. Drummond cita o José Indemburgo Gonçalves. Ele que trazia, então, esses elementos para que Drummond escrevesse suas crônicas. Citamos Drummond em 81, e nessa visita a gente pretendia entrevistá-lo. E, na verdade, ele que acabou nos entrevistando. Ficamos lá 2 horas no apartamento dele, foi um sábado de manhã, e Drummond nos fez uma solicitação, que ele achava injusto ser nome de avenida em Itabira. E o pai dele, Carlos e Paulo Andrade, que tinha sido, além de fazendeiro, sempre residiu em Itabira, sempre não, depois ele mudou para Belo Horizonte. Mas a maior parte da vida dele, a família toda, Andrade, de Itabira, e ele foi vereador e não tinha nada em homenagem ao pai dele, e achava aquilo uma injustiça. Ele ser nome de avenida, ainda mais estando vivo, e o pai dele, que foi vereador, que ele gostaria que Itabira prestasse uma homenagem ao Carlos e Paulo Andrade. E assim foi que trabalhamos no governo de Zé Maurício, um projeto da vereadora Nitinha, que nós, inclusive, a justificativa para o projeto, que acabou dividindo a avenida dele, a Avenida Carlos Drummond de Andrade vai até a Praça Crísio, e na época só tinha a continuidade da avenida, era somente onde em frente era o Campo São Cristóvão, não tinha nem a prefeitura ainda, e terminava logo ali onde é uma concessionária da Chevrolet. Mas pelo projeto, a Avenida Carlos e Paulo Andrade seguiria até o bairro Praia. E isso contamos para Drummond, inclusive ele ficou super satisfeito que a avenida dele ia ser menor que a do pai dele, que ele achava tudo bem, já que querem continuar o meu nome na avenida, que o meu pai tem uma avenida maior que a minha. E era o projeto original. Só que isso não aconteceu, porque a Avenida Carlos Paulo Andrade hoje é somente ali em frente à prefeitura. As personagens eram uma forma de humor muito interessante, porque quando o Robson chegou com o Homero, o fatalista histórico,
Então já marcou, parece que houve um encaixe perfeito. Depois nós viemos com o Onça. O Onça, todo mundo podia escrever, usava o Onça como uma personagem para escrever alguma coisa que precisava, que não era uma coisa muito, que dava que provocava, inclusive. Lúcio, numa época, fez uma fotonovela que era João Pica-Flor. Então era uma coisa assim, bem forte para uma ditadura, porque nós estávamos vivendo, a ditadura não era brincadeira, era muito forte. Então a gente usava o humor mesmo, para não ser atingido no ar. É um jornal alternativo, assim, meio filhote do Pasquim, que veio nessa onda e no final da ditadura militar. Eu definiria ele como uma ressaca da ditadura militar. É o grande desafio, né, que era a final da ditadura, mesmo assim tínhamos a censura à imprensa, tínhamos a Lei de Segurança Nacional, tinha um pensamento conservador na sociedade, mas é a questão que estávamos exercendo, a questão da liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Bem da verdade, a gente estava vivendo já o crepúsculo, o fim da ditadura. A ditadura já estava agonizando, ela já estava numa situação que ela não tinha como continuar. Mas era a ditadura ainda, tanto é que nós sofremos repressão. Em 81, a partir de uma reportagem que eu fiz, eu trabalhei uma reportagem, o ministro da Minas e Energia, César Caos, esteve em Itabira, e aqui ele fez uma concessão de lavra de esmeralda, e essa lavra de esmeralda antes havia garimpeiro. E a legislação dizia que quando há garimpo, a prioridade era a formação de cooperativas. O ministro disse que não ia respeitar essa lei, porque essa lei era ultrapassada, e aqui mesmo ele assinou uma concessão de lavra a um proprietário dessa fazenda. Ao noticiar dessa notícia, o ministro, antes disso, o ministro esteve nessa fazenda, e ao fazer uma demonstração do que havia na lavra, foi tirado uma quantidade grande de esmeralda, colocado sobre a mesa, e o ministro César Caos simplesmente embolsou essa esmeralda e levou para ele. E à noite foi oferecido um jantar e ofertaram um colar de esmeraldas para a senhora Marieta Caos, que também saiu aqui com um presente, um mimo dos proprietários da mina. Carlinhos sempre esteve muito na área política, ele que foi alvejado ali pela Lei de Segurança Nacional por causa das pedras, né? Que o saudoso Leitão, o Leitão era garimpeiro, já falecido, fez a denúncia do famoso colar de esmeralda. Isso aí deu pano para manga e acabou isso, o Cometa sendo enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Era um peso muito forte, porque ainda estávamos na ditadura. Isso teve uma repercussão nacional. E o ministro entendeu que aquilo estava um atentado à honra dele, que eu estava difamando, e ao invés de recorrer à lei de imprensa, ele recorreu à Lei de Segurança Nacional, que é uma lei de exceção, uma lei ditatorial, assim, depois do AI-5, talvez a lei que mais perseguiu os opositores do regime foi a Lei de Segurança Nacional. Eu devo ter sido o último jornalista de Minas a ser processado pela Lei de Segurança Nacional. Acabou que o garimpeiro não foi indiciado, ele negou as informações e com isso ele se livrou do processo e sobrou para mim e para o jornal do Rio, Tribuna de Imprensa, que deu repercussão à notícia de Itabira, que foi o Hélio Fernandes, que é irmão do Milor Fernandes, o filho dele, Hélio Fernandes Filho, e Paulo César Branco. Esse inquérito foi concluído e eu fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional. E os autos foram para Juiz de Fora, 4ª Auditoria Militar. Pra você ter uma ideia, eu devo ter ido a Juiz de Fora umas 4, 5 vezes. Eu cheguei a temer até mesmo a minha prisão. Por quê? Com o garimpeiro negando as declarações que ele havia me dado, eu fiquei sem como... Eu tinha outras pessoas, eu não estava no dia que o ministro... Eu acompanhei o ministro aqui numa palestra que ele fez no escritório do Areão. Mas nessa visita ao garimpo, que foi pela Estrada de Ferro, eu não acompanhei, não foi aberto para a imprensa acompanhar. Mas eu tinha testemunhas, pessoas que viram o ocorrido.
mas eu não poderia citá-los. Eu chequei essas informações com várias pessoas, mas tudo assim em off, eu não poderia citá-los. É o segredo que a gente tem, o sigilo de fonte. Então eu não tinha como chamar mais alguém para depor. Eu tinha um repórter, o Carlos, se não me engano, Carlos Barroso, da TV Bandeirante, que tinha feito também uma reportagem com esse mesmo garimpeiro, que tinha as mesmas declarações que ele havia me dado, ele deu para esse repórter. Só que essa reportagem também não saiu. E com isso ele não tinha o vídeo da reportagem para comprovar aquelas declarações, mas ele se dispôs a depor. Se fosse preciso, ele ia depor. Mas mesmo assim, eu fiquei numa situação meio complicada. Como é que eu vou provar isso? E o ministro deu uma declaração que as esmeraldas não tinham valor nenhum, que eram apenas um mimo, o colar era um pingente, que aquilo ele acabou doando, tanto não tinha valor que ele doou para um hospital da Cruz Vermelha do interior do Ceará. Tempo depois, eu recebi um telefonema do bispo Dom Mário, dizendo para eu aparecer, ir lá na casa, lá no Palácio Episcopal, né, que ele tinha algo de interessante a me dizer. E eu fui lá, e ele me disse o seguinte: aquele colar de esmeralda e aquela quantidade de esmeraldas foi doada para um hospital de Crateús, lá no interior. Antes o ministro não disse onde que era o hospital, disse apenas que era no interior do Ceará, Crateús. E a provedora desse hospital é minha irmã. Olha que coincidência incrível. E ela pode, se você solicitar para uma precatória, ela pode depor e dizer o que fez com essas esmeraldas. E assim foi feito. Solicitamos que fosse ouvida e ela confirmou que a venda dessas esmeraldas possibilitou a construção de uma ala nova de pediatria do hospital. Quer dizer, comprovou que era um valor enorme, uma exorbitância. O procurador militar da 4ª Auditoria Militar, que estava me acusando e acusando os jornalistas do Rio, ele mesmo chegou à conclusão, no pronunciamento dele, que o ministro tinha culpa, que ele não poderia ter recebido as esmeraldas. E ele mesmo pediu a nossa absolvição. O procurador pediu a absolvição e que os autos fossem remetidos à Procuradoria-Geral da República, pois havia claro indício de corrupção da ditadura, do ministro César Carlos. Na época, nós fomos julgados a coisa era dividida por sorteio e nós caímos na aeronáutica. Podia ser o Exército, o Aeronáutico, ou até mesmo pelos oficiais da Marinha. É um tribunal de exceção. E eles diziam na época que a aeronáutica era mais liberal até. Disseram até que nós tivemos sorte de ter caído na aeronáutica. E, por unanimidade, nós fomos absolvidos. Mas poderia ter sido uma história bem diferente. Quer dizer, foi uma repressão que durou 3, 4 anos, entre inquérito e processo, e a gente sem saber como que aquilo ia dar. Nem por isso, mesmo tendo esse processo contra o Cometa, nós não mudamos a linha editorial. Se o objetivo era nos intimidar, esse objetivo não foi alcançado. O relato de um fato, né, e portanto um fato jornalístico, acarreta, né, e como foi publicado pelo jornal e reproduzido por um jornal do Rio de Janeiro, né, a Tribuna da Imprensa, né, do Hélio Fernandes, e isso toma uma repercussão de que nós somos uma ameaça, nós, por relatar o fato verdadeiro e real, né, é que somos os culpados da segurança nacional. Eu acho o jornal o seguinte, ele chegou a uma época, né, de muita repressão e ele, eu acho que de certa maneira, ele até deu um impacto, assim, o pessoal ficou meio assustado com o conteúdo do jornal, às vezes, outras... Acho que foi um combate a uma caretice que hoje, inclusive, eu estou achando que está voltando, né, que é e aquela coisa da liberdade de expressão, né, que era uma turma jovem que não tinha onde, né, publicar suas coisas e veio com tudo, assim, foi um fenômeno, assim, vamos dizer, né, tal, e legal. Eu acho que a cidade absorveu bem, apesar dos pesares, né, porque uma cidade pequena, pequena no sentido provinciana, né, de que qualquer coisinha que você fala, todo mundo conhece um outro e tal.
Mas eu acho que foi legal, assim, teve um impacto bom e deu bons frutos. E até interessante, eu não consigo assim, mensurar o que houve, mas eu acho que muita coisa vai crescendo e o cometa acelerou as adequações, né, um pouco da sociedade às novas normas da vida. Não vou dizer que ela foi totalmente responsável, mas ela acelerou muita coisa. Havia, claro, aqui quase que vamos dizer assim, uma estrutura muito fechada mesmo, tipo tradicional família mineira, muito arraigada. Itabira ainda tem essas pequenas picuinhas, essas pequenas coisas ainda, mas a cidade, de qualquer maneira, ela praticamente não tinha como não aceitar, porque a ditadura estava assim, caindo, ela não resistia mais nada, e a ditadura que fortalecia isso. Então, a gente conseguiu, as brechas, né? As brechas foram aumentando e as pessoas mais assim formadas foram também se ajustando à realidade. E nós aceleramos, né? Demos um tapa aí, foi uma acelerada forte, né? Eu cheguei a comentar, falar, mas o jornal acabou. Eu até comentei assim, não, como todo cometa, ele não acaba, ele se foi. Mas o cometa foi esse lance meio iluminista, né? Seguindo o nome do jornal, o cometa, né? Acho que teria que ser vindo para iluminar de alguma forma, né? E eu acho que mandar um abraço também, eu acho que alguns acho que já faleceram, a gente vai chegar no negócio, né? Alguns membros, mas um abraço a todos que de alguma forma estavam, né? Pelo menos durante o tempo que eu tive lá à frente do jornal, eu acho que mandar um abraço para todos, acho que valeu a pena, né? Não há dúvida, assim. Aquilo ali nos preencheu a nossa vida, né? Vamos dizer assim. Como diz o Drummond no poema Cometa de Halley, né? E o cometa iluminou as nossas vidas, né? Foi um dos versos deste poema. Eu acho que tem esse significado, né? A palavra, o nome, o cometa, tem esse significante, né? De iluminação. Acho que é isso, né?